Povo, tudo bem com vocês? Vamos entrando. Nossa live já vai começar. Bom, hoje nossas convidadas, Andréia e Débora, como eu falei, né, durante toda a semana, duas excelentes advogadas vão estar aqui conversando com a gente sobre o direito das gestantes durante a pandemia. Tá? Então vamos aguardar um pouquinho que elas já vão entrar. Vai deixando o seu like, vai avisando as amigas que a live está começando. Débora entrou. A Débora entrou, mas eu acho que ela... Débora, você tem que fazer o como que é? Chamar, né? Convidar? Convidar. Pedir para participar, é isso. Vamos ver aqui. Gente, vocês podem deixar perguntas, deixar seus comentários, tá? Boa noite, Débora. Já fez? Disse que já fez. Vamos ver aqui. Será que travou alguma coisa? É. A Délcia também já pediu. Opa, tô vendo um sinal de vida. Uhum. Só um momentinho, tá, gente? Já vamos resolver aqui. Pode dar um oizinho aqui para ver quem que tá aí, quem tá nos assistindo. Deixa eu sei. Peraí. Ah, apareceu. Apareceu as margaridas. Agora eu vou ouvir elas. Você tá me ouvindo? Tá. Tá ouvindo? Sim. Uhum. Perfeito. Boa noite, meninas. Tudo bem? Boa Vocês estão noite. conseguindo me ouvir? Sim. Faz um joinha. Ok. Então, minha gente, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Tá? Vou apresentar aqui as meninas, as musas da ciência jurídica. A Andréia e a Débora, tá? São duas advogadas, né? Maravilhosas, excelentes, né? E só um pouquinho, tá, gente? Agora eu vou ouvir vocês. Ah, tá. Então, meninas, fico muito feliz que vocês terem aceitado o convite, né, de estar aqui participando, vindo esclarecer a dúvida dessa mulherada aí, das gestantes, né? Então, é uma honra tê-las aqui na nossa página hoje. Então, assim, gente, por quê? Eu queria só fazer uma fala inicial antes de passar a palavra para as meninas, de o porquê que a gente teve a ideia, né, de fazer essa live. Primeiro, né, do grande número de mulheres, de gestantes e puérperas que
morreram durante a pandemia, né? Ainda estão morrendo, né? Entre 2020, 2021, 2021 foi um ano muito pior, né? Os números de óbitos aumentaram, foi assim, é muito triste, né? Até eu trouxe aqui um pouco sobre as atualizações do Observatório Obstétrico Brasileiro, né? Que desde o início da pandemia são 1.926 gestantes e puérperas mortas pela Covid. Então é um número muito grande, né? E também porque algumas mulheres me procuraram para saber qual era o direito delas diante das leis trabalhistas, né? Porque a gente sabe que hoje tem o afastamento, né? O trabalho remoto, que elas podem fazer home office. Falei, não, peraí, então eu vou chamar duas mulheres aqui que entendem do assunto para falar com vocês. Certo? Então, meninas, a palavra com vocês. Bom, eu quero agradecer o convite. Para mim é muito importante estar aqui. Débora, eu só um pouquinho, André, eu não estou te ouvindo. Só um Você não está me momentinho. ouvindo Só agora, ver tá? aqui se. Acho que se Débora, tu me conectou. ouve? Ouço. Uhum. Tá. Então, é Eu não que... estou ouvindo elas. Só um momentinho, tá? Aí o teu Tá. retorno. É o retorno, amiga. Assistente. É, Agora está isso, é um beleza. delay. Agora tá tudo Deu? ok? Tudo certo. Então Ah, tá. Eu queria fazer uma fala inicial. Primeiro, muito obrigada, Miriam, né, pelo convite. É muito importante estar aqui, mostrando um pouco do trabalho também da gente, né, que é mulher. E a gente sempre brinca com a Débora que a maternidade é na vida real, né? O William, Isso. a Débora tá lá rodeando a Débora, a Duda tá com o pai dela lá na sala. Beijo, Duda, a mamãe tá aqui, Beijo, tá trabalhando, faz parte da rotina da isso. gente, né? É importante assim, colocar que hoje é o Dia Internacional das Mulheres e no mercado de trabalho nós ainda estamos procurando avanços, né? Sim. Então, por exemplo, em termos assim, populacionais, né, da população, desde 2010, as mulheres são maioria. Nós somos cerca de 4 a 5 milhões de mulheres além dos homens, né? Somos também maior número em eleitorado. No mercado de trabalho, a gente ainda está tendo muitas dificuldades. Nós temos, assim, ó, pessoas idosas femininas, né? As mulheres têm uma expectativa de vida de cerca de 78 anos e os homens 71 anos. Sim. O que isso traz, assim, por que as mulheres vivem mais? Um dos fatores é que as mulheres, elas tendem a cuidar mais da saúde, porque elas visitam médicos com mais regularidade que os homens. Então, elas conseguem diagnosticar problemas de saúde muito precocemente em relação aos homens, né? Então, esse é um dos fatores. O outro fator é que existe uma grande mortalidade ainda de homens jovens, né? Na faixa ali dos 18 até os 35 anos. Morrem mais homens jovens. Sim. Isso faz com que nós tenhamos uma população maior de mulheres. E no que tange assim, o mercado de trabalho, a mulher começou a ingressar no mercado de trabalho lá em 1934, com a Constituição ali de 1934, isso é anterior à CLT. Olha, de lá para cá houve muitos avanços, mas naquela época ainda o trabalho da mulher era muito precário. Uhum. O que isso implica até hoje, por exemplo? Um avanço legislativo no sentido de proteger o trabalho de todos os trabalhadores, mas especialmente a mulher. Agora, se você for analisar, por exemplo, que só a mulher teve direito ao mercado de trabalho em 1934 foi ontem. Então, assim, Sim. nós tivemos. É muito recente a entrada da mulher no mercado de trabalho. E a gente tem essa herança
escravocrata ainda, porque o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão, isso é uma vergonha, mas é verdade. E aí a gente teve toda aquela dificuldade que a mulher negra teve em relação a conquistar espaço, a conquistar seus direitos, e tudo isso veio, e isso é histórico, não adianta a gente dizer que os direitos trabalhistas, eles surgiram do bom coração deste ou daquele governante. Os direitos trabalhistas sempre foram uma conquista social. Uma luta, né? Uma luta social, né? Uma São... luta social, exatamente, porque os governos sempre tentaram, e até hoje tentam equilibrar, né? Agradar o trabalhador e agradar o empregador, né? A indústria que estava crescendo e tudo mais. Então, esse jogo de tentar equilibrar os dois lados fez com que muitos direitos ainda a gente sofra ainda um entrave muito grande, né? E no que da mulher é a questão da maternidade, né? Tem pesquisas aí que mostram que as mulheres, veja bem como são as coisas, até 3 anos de idade, elas têm mais dificuldade do que aquela mulher que tem filhos com mais de 3 anos. Porque é na primeira infância que a mulher fica mais atenta ao filho que tem febre à noite e ela chega cansada no outro dia no trabalho. É o filho que precisa ir para a escola e ela que tem que levar. Enfim, tem uma série de situações que envolvem isso. E quando se trata do homem, é exatamente o contrário. Os homens que têm filhos até 3 anos têm muito maior facilidade de ingressar do que aqueles homens que têm filhos, por exemplo, com menos de. Ou que não têm filhos. Então, por que que às vezes. Ai, que amor, olha ali, ó, isso é maternidade na vida real. Que pouco, né? Então, assim, ó, a gente vai ter sempre, Miriam, esse trabalho em casa, na rua. E, infelizmente, hoje a mulher ainda tem esse entrave que é a própria maternidade. E a lei, ela tem Essa sobrecarga, né, de funções. guardar o máximo possível esses direitos. Acrescentando do que você está falando sobre os direitos trabalhistas, né, nós temos também o nosso Sistema Único de Saúde, que as políticas públicas, né, em relação à saúde da mulher também são jovens, né? Então foi tudo na base da luta, né, de movimentos sociais, inclusive o SUS, ele surgiu do movimento social, né? Então, o que antes a mulher tinha o direito só reprodutivo, né? Hoje já se avançou muito, mas ainda precisa muito mais, né? Então, também começou lá na década de 30, né, 30, 50, 60, começou a se olhar mais para a mulher, né? O surgimento ali da CLT em 1943, né? Foi ali no governo de Getúlio Vargas, e ele, no 1º de maio de 1943, ele promulgou a CLT, né? Ele foi conhecido, inclusive, por ele o pai dos pobres, né? Ele ficou tido esse rótulo porque ele garantiu o direito justamente à população mais. E aí que nessa Constituição, nessa CLT e depois, mais tarde, na Constituição de 88, que as mulheres tiveram mais direitos, né? Mas ainda estamos caminhando, né? Não é uma coisa que a gente já chegou lá, a gente chegou lá. E Débora? Tudo bom? Boa noite a todo mundo que está aqui nos assistindo. Quero agradecer imensamente pelo convite, por estarmos aqui, né, falando um pouquinho, brevemente, dos direitos trabalhistas das mulheres, das gestantes. Como a doutora Andréia comentou, que nós já avançamos, mas estamos ainda avançando na trajetória trabalhista, né? E a gente pode notar que estamos tendo ainda grandes avanços nos direitos das mulheres. Antes, como a doutora mencionou lá atrás, as mulheres se casavam mais cedo, eram educadas para criar, gerir a sua família, né? A mulher era educada para casar e ter filhos.
para os filhos ajudar na agricultura, para não precisarem contratar, né? Antigamente também, alguns anos atrás, a gente... Dá oi. Oi. A gente via que a mulher usava o próprio CPF do esposo, né? Então ela ficava vinculada. Muitas... Que mulher é essa? É a doutora Andréia e a Miriam. Só um pouquinho. Então, isso É de a uns Andréia tempos... da Duda? De uns tempos para cá, as mulheres tiveram que... Eu quero ir na casa da Duda com a Sim, tá bom. As mulheres tiveram que ir avançando, né, aos pouquinhos e ganhando seu espaço. Então, a gente trabalha também com a parte da questão de planejamento previdenciário. Muitas mulheres, a gente vê que não tinham uma conta corrente para receberem o seu benefício previdenciário. Então, são pequenos avanços que hoje, talvez, muitas mulheres, né, que trabalham fora, que têm o seu espaço, não dão tanta importância. Mas para nós, chegar alguém no escritório e estar aposentada ou ter uma reclamatória trabalhista de sucesso, para nós é a nossa felicidade, a nossa, como é que eu posso dizer, o nosso reconhecimento em poder dar uma boa notícia para o nosso cliente faz muita diferença no nosso trabalho. Boa noite, Michele, seja bem-vinda. Então, é com pequenos avanços que a gente está engatinhando, né, nos direitos das mulheres. Outras situações que a gente se depara muito é a questão da hierarquia, que infelizmente hoje se mantém de homens e mulheres. Muito embora nós somos a maioria, a gente também está caminhando nesse sentido. Por quê? Porque mulheres entre 20 e 40 anos, que têm idade produtiva, dependendo da empresa, já opta por um homem, ou uma mais velha, enfim, que não tenha filho, não tenha essa idade para, né? Porque a gente sabe que nos primeiros anos é mais delicado, a gente cuida realmente, o nosso zelo, não que depois não seja, mas eles precisam de maior atenção da nossa parte também, né? Então, a gente está avançando nesse sentido. E também, infelizmente, a gente vê, Miriam, mulheres sendo, não é desprezadas, mas ridicularizadas às vezes, por ser mulher advogada. A gente não passa por isso porque a gente não atua na área criminal também, né? Então, tem colegas, mulheres e negras, principalmente, que elas são descriminalizadas por ser o que uma mulher está fazendo na delegacia às 10 horas da noite para lidar com aquela situação. Bem, então, bem diferente da enfermagem, né? Que durante muitos anos a advocacia era uma profissão de homens, assim como a medicina. E já a enfermagem era uma função de mulher, né? Eram as mulheres. Só que hoje a enfermagem ela sofre muito com o machismo, né? Por causa das questões históricas. Então, e vocês também, porque por muito tempo foi uma profissão de homens, né? Sim, com certeza. E hoje mesmo eu assisti algumas palestras que falando dos advogados, do conceito que às vezes a gente como advogada, por exemplo, para apresentar um planejamento trabalhista numa empresa, muitas vezes a gente não tem a mesma credibilidade. Então, às vezes, uma qualidade inferior para contratar um advogado. Então, isso, a nossa realidade, infelizmente, ainda
convivemos, né, com algumas dessas situações. A gente vive numa sociedade estereotipada, né? Tem estereótipos. Essa profissão pode ser feita por mulheres, essa por homens, essa fica melhor assim, melhor assado. E não adianta, nós somos culpados do que vem desde as nossas bisavós. Né? Então, quando hoje, por exemplo, que a mulher pode votar, que a mulher pode exercer, isso é consequência da luta de outras mulheres que vieram antes de nós. Pode falar. No mercado de trabalho, né? Ela é extremamente importante. A gente estava andando, não vou dizer as mil maravilhas, mas a gente estava vivendo uma vida normal e de repente, assim, no início de 2020, a gente foi pegos aí com uma situação que eu jamais pensei. Aliás, eu não sei vocês, mas lá no início eu achei que eu ia morrer, eu achei que o mundo ia acabar, que não ia mais existir. Isso não tinha muito a ver com o fato de ser exagero ou não, é que a gente não tinha conhecimento. Aí tu se deparou com uma situação que nem a ciência. A gente não sabia o que ia acontecer, né? A gente tinha uma insegurança de não saber o que iria acontecer. E eu acredito que muitas pessoas perderam amigos, perderam parentes. Hoje é muito difícil você encontrar alguém que não perdeu pelo menos um conhecido. Conhecia uma pessoa que morreu de Covid. No bairro, na escola, na igreja, no trabalho, familiares. Eu perdi 2 familiares com Covid nesse período. Então, é uma coisa assim, que realmente veio para marcar. E aí, como que a lei, né? Como que as coisas conseguiram amparar rapidamente? Nós temos uma legislação no Brasil que ela é chamada de semi-flexível, tá? Ela tem uma certa dificuldade em se alterar a Constituição. É um processo diferente, não é um processo simples de se alterar a Constituição, mas as leis infraconstitucionais e todos aqueles atos normativos infralegais, eles são mais rápidos de serem modificados. E aí, na legislação trabalhista, houve algumas portarias, alguns decretos, e ficou toda aquela história de que um estado fez de um jeito, o outro estado fez de outro, e ninguém, muitas vezes, não conseguia ter um atendimento, porque não tinha como você tratar igual o Amazonas, que teve toda aquela situação, o Rio Grande do Sul, que estava um pouco melhor, São Paulo, que tinha uma densidade demográfica muito grande. Então, realmente, o nosso país é um país do tamanho de um continente. Tem países do primeiro mundo que tem o tamanho do Rio Grande do Sul, tamanho da cidade de São Paulo. Então, realmente, você gerir um país como o nosso exige que haja muito diálogo e muita cooperação. Com realidades diferentes, né? Exatamente. Então, acho que a doutora Débora agora vai colocar um pouquinho dessa questão da legislação aí. Eu não sei, eu tenho a impressão que vocês estão travando para mim. Eu não sei se estão me escutando. Você também, doutora, é você que está travando para mim. Será? Você está né? bem rápido. A tecnologia, vida real. Mas vocês entenderam que agora a doutora Débora vai falar sobre o direito da mulher gestante. Essa questão da Constituição, da CLT, a primeira CLT de 1943, veio para assegurar vários dos direitos dos trabalhadores, né? Mas, na época, não assegurava o direito da gestante, né? Porque, naquela época, quando o empregador descobria que a empregada estava grávida, geralmente ela escondia até enquanto dava, porque tinha certeza que ia ser demitida. Então, no momento que o empregador ficava sabendo da gravidez, ele não tinha dó nem piedade e era mandado embora. Muitas passavam por grandes dificuldades, enfim, né? Então, é complicado. Foi complicado e, graças a Deus, a gente está com um constante avanço, né? A mulher, ela já sofria um preconceito, né? Por ser mulher, imagina grávida, né?
Travou um pouquinho. Tem um Agora comentário aqui, eu não entendi o nome, mas fico revoltada só de pensar que fazem mais ou menos 60 anos que a mulher pode trabalhar livremente sem precisar pedir autorização dos pais ou do esposo. Exatamente. Olha, eu acho que na data. Estão me ouvindo bem agora? Não está travando? Sim. Não, agora não. Acho que nesse dia é impossível a gente não citar Simone de Beauvoir, que disse que basta uma simples crise, seja econômica, religiosa, para que os direitos das mulheres sejam os primeiros a serem questionados. Né? E que eles não são permanentes, eles não são estáveis, e a gente precisa permanecer alertas a nossa vida inteira. E um exemplo mais recente do retrocesso do direito nas mulheres foi a história lá no Afeganistão, que o Talibã assumiu o poder e que hoje as mulheres na década de 70 usavam mini saias, hoje usam burcas e só podem sair de casa com autorização de um homem, seja irmão, pai, padrinho ou simplesmente até o filho mais velho. Então, existem retrocessos inacreditáveis. E isso não é só porque existe um fundamentalismo, isso vai existir sempre e está muito presente no nosso dia a dia. Então, nós mulheres, os direitos das mulheres serão sempre os primeiros a serem questionados. Né? Às vezes as pessoas não acreditam nisso, mas é verdade. A história está aí para mostrar. Né? E aquela coisa na assim, pandemia... Pode falar. É aquela coisa assim, todo mundo acha muito lindo ser mãe, né? Ai, você tem que ser mãe, é lindo. Mas quando a mulher engravida e ela tem, depois ela tem os filhos, e às vezes ela precisa se trabalho por causa dos filhos, é engraçado que o trabalho, as pessoas nunca entendem isso, né? Acham que é um exagero, é uma mãe muito protetora, não quer trabalhar, quer estar em casa, quer ficar só em casa, não quer ir para o trabalho. Então, são duas coisas que não batem, né? Tem uma clara divergência, né, entre opiniões. Pode falar. E hoje eu ainda estava observando que a mulher, para gerir a sua vida, a sua carreira profissional, muitas vezes ela abre mão de muitas coisas para chegar onde ela chega, né? As suas conquistas, enfim. Quantas vezes eu e a doutora Andréia tivemos que organizamos o nosso dia e daqui um pouco a Duda ou o William amanhece ruimzinho, a gente tem que mudar toda a nossa rotina para ficar com eles, para dar atenção, para levar ao médico. Então, por isso que é importante a gente dar valor, né, a esse dia em especial, mas todos os dias eu acredito que é Dia da Mulher, sim. Na pandemia, a gente viu muitas situações de mulheres grávidas, né, que não sabia se trabalhava, se ficava em casa, como é que era, a questão do risco, a questão da vacinação, tudo foi muito polêmico. Então, hoje em dia tá novamente em pauta a questão de retorno presencial da gestante. Então, isso ainda não está definido. É um projeto apenas de lei que está para ser sancionado. Mas as gestantes que, né, nesse momento estão na dúvida. Claro que houve muitas leis entre 2020 e 2021 nos contratos de trabalho e na área previdenciária que a gente atua bastante, teve lei, portaria, decreto, enfim, tudo que imaginar, semanalmente era muita coisa. Eu digo às vezes que eu nunca estudei tanto que nem nos últimos 2020, 2021 e agora em 2022. Eu não parei de estudar em nenhum momento, porque toda semana tem alguma legislação nova, alguma portaria, enfim, decreto. Então, os advogados também devem acompanhar essas mudanças e estar atualizado para a gente poder dar um melhor retorno, um respaldo
né? Saber se o cliente chega hoje me perguntando se pode ou não voltar a trabalhar grávida. Eu tenho que saber responder, né? Obrigada, Michelle. Então, Lembrando que hoje, por exemplo, ainda está vigindo a lei que determina que a gestante fique em casa. Hoje, né? Porque a lei ainda está em vigor. Ela entrou em vigor em maio de 2021. Ela entrou em vigor. 21. Isso. 12 de maio de 2021. Independente, é uma lei que só tem 2 artigos. Um que diz que a gestante tem que ficar em casa. E outro artigo dizendo quando que a lei entra em vigor, que entrar no outro dia, né? A data da publicação. Então, esses 2 artigos é a lei. Então, não tem especificação de que se a gestante é de risco, se é qualquer gestante, se é qualquer trabalho, se é só trabalho insalubre. Então, via de regra, toda e qualquer gestante deve ficar em casa. Tá? Aí, o que aconteceu? Claro que o setor da indústria, o setor do comércio, o setor, né, da economia começou a sentir o peso, por exemplo, porque o que acontece? A gestante ela vai ficar em casa, mas ela não vai sofrer nenhuma restrição quanto à remuneração dela. Tá? É como se ela estivesse lá na empresa, só que ela está em casa. Aí o empregador, ele começou a pensar assim, olha, eu vou ter que pagar ela que está em casa, mas eu preciso de alguém no lugar dela. Tem certas profissões que não tem como trabalhar remotamente, exige aquela presença física da funcionária. Aí ele colocou alguém para trabalhar no lugar dela, ele tem que pagar essa pessoa também. Aí eles foram reclamar, isso causa uma pressão nos governos, na economia, e aí depende do posicionamento do governo, ele vai tentar fazer aquilo que a gente falava, tentar equilibrar os pratos ali para não desagradar, não descumprir uma lei, não pôr em risco a vida da mulher, mas também não desagradar o setor econômico, né? Aí o que aconteceu? Tem um projeto de lei que é esse que a doutora acabou de falar, que já passou pela Câmara e que está na mesa do presidente aí para ser sancionado a qualquer momento. Que diz que a gestante ela deve voltar ao trabalho presencial, desde que ela tenha o seu completo o seu guia lá de vacinação, o seu calendário vacinal, tudo tem que estar em dia com todas as doses, aí volta, né? Então, isso fez com que as mulheres hoje se sintam assim, eu volto, eu não volto, eu vou, eu brigo com o chefe, eu desligo na cara, o que eu faço? E se eu for demitida? Né? Então as pessoas elas têm esse medo, Apertamos junto, é uma cara. salada de frutas, mas hoje está vigindo aquela lei lá de maio lá de 2021 que diz que não precisa dar um pause. A qualquer momento vai ser sancionada a lei que vai pedir que ela volte. E aí, eu acho que a doutora Débora também está a par e talvez vai falar que a gestante, por exemplo, que não queira se vacinar, ela vai assinar depois um termo de responsabilidade, um termo de compromisso, dizendo, olha, eu vou voltar a trabalhar, mas eu não me vacinei. Né? Então, ela tem que fazer isso. Né? E aí a gente entra em outra questão, que é se a empresa ela pode ou ela não pode exigir o comprovante de vacinação do trabalhador, né? E a resposta é sim, pode, de acordo com o STF. E nós não vamos entrar na discussão se o STF pode meter o bedelho nisso ou não. O fato que ele disse, né, foi o ministro Barroso, que disse assim, olha, tá dando muita confusão. Claro que ele não disse com essas palavras, mas ele disse, olha, tá dando muita confusão. Então, vamos fazer o seguinte, o empregador, ele tem, sim, o direito de exigir a carteira de vacinação do trabalhador. Só que antes disso, essa decisão do Barroso, ela foi uma resposta a uma portaria ministerial do ministro, se não me engano, Onyx Lorenzoni, que ele disse assim, olha, preconceito, o empregador
ser obrigado a exigir isso, Que poder que tem né, essa para real a vacinação. Isso é discriminatório, porque daí o da empregador vai vida? poder admitir o Ei, empregado que está vacinado em detrimento daquele que não quis se vacinar. E aí essa portaria diz assim, olha, o direito de estar vacinado, ele é um direito individual, né? E o direito coletivo, nesse caso, não se sobrepõe ao direito individual. E a pessoa tem o direito, sim, de dizer que não quer se vacinar. E aí o Barroso veio e disse assim, negativo. Aqui o direito é coletivo. Direito de saúde é um direito coletivo e sim, o direito coletivo se sobrepõe sobre o direito individual que o indivíduo tem de escolher ou não. Então, nesse caso, o Barroso diz sim, a empresa ela pode exigir, tá? Então, hoje, a gestante que voltar ao trabalho vai ter uma questão que vai, de novo, povoar aí os tribunais de discussões jurídicas, que, na verdade, essa nova lei, de projeto de lei que está para ser sancionada, acho que a doutora Débora tem ali a relação do que tem que cumprir para conseguir voltar para voltar a trabalhar. Por exemplo, a pandemia tem que diminuir, tem que ter vacinação, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Mas aí nós temos assim, ó, uma decisão do STF, da Corte Máxima do país, que diz a empresa tem o direito de exigir o calendário de vacina. É assim que fala, Miriam? Calendário de vacina? Isso, carteira de vacina, esquema vacinal. Tá, o esquema vacinal completo. E aí vem Uhum. uma lei que diz assim, olha, a gestante que não quer se vacinar, ela só assina um termo e tá tudo bem. Como que tem uma decisão do STF dizendo que ela pode ser demitida por justa causa se ela não se vacina, e ao mesmo tempo tem uma lei que permite que ela escolha entre se vacinar ou não? Isso vai trazer novas discussões jurídicas, eu acredito que muito em breve. Assim que a lei for sancionada, vai se. Porque ela é contraditória. Ela é contraditória, ao mesmo tempo que a empresa tem o direito de cobrar, a lei permite que o gestante não precise. Então, isso é uma coisa que realmente vai dar muita discussão jurídica ainda. Por quê? Porque no Brasil as coisas são feitas, às vezes, atropeladamente, não se pode ter tantas ações de declaração de inconstitucionalidade, de lei, de norma, disso e daquilo. Lembrando que uma portaria é um ato infralegal, está abaixo da lei. E qualquer lei está abaixo da Constituição. Então, tem essa hierarquia que é feito no Poder Judiciário, enfim, tem que ser respeitado. E sendo que esse direito da mulher poder ficar no trabalho remoto ou ser afastada foi na base também de muita luta, né? A gente acompanhou assim, muitos profissionais da área da obstetrícia lutando para isso, né? Até conquistar a questão da vacina também para gestante, para puérpera, porque estava se perdendo muita gestante e muita puérpera, crianças recém-nascidas também, né? Pelo Covid. Então, assim, foi uma luta em que agora talvez vai de repente ir tudo por água abaixo, assim, né? Simplesmente vai voltar e não se sabe como vai voltar, em que estado, em que forma, né, essa mulher vai estar retornando ao trabalho. Então, tudo foi muito na base da luta diária, né, de muitos profissionais. Né? Então... Até porque, no teu caso, da enfermagem, enfim, como estavam na linha de frente, né? Eu vi muitas profissionais, não as enfermeiras e técnicas, serem afastadas por trabalharem dentro do hospital em ambiente de saúde. Mas, por outro lado, estava a questão, né, quando estava em alto o Covid, a questão de ficar, como é que eu posso dizer? De ficar, por exemplo, as enfermeiras ficarem afastadas, ficar desfalcada na equipe. Então, Sim. fora o cansaço, né, Miriam? Que eu não sei se você, né, a tua atuação, mas foi um momento bem difícil também, né? Porque tem os dois pontos. Além do cansaço, é como a Andrea comentou lá no início, o medo, né? Na época a gente estava conversando muito também, né, Andrea, lá
nosso grupo, todos estavam com medo, né? Aí a gente tinha que fazer um curso, porque daqui a pouco o governo ele ia chamar os enfermeiros, né? Fazer uma convocação para ir em tal estado, em tal lugar, porque a gente não sabia o que ia acontecer, né? Então foi muita pressão, né? A pressão psicológica. Né? Será que agora a gente só pensava agora eu vou Graças a morrer, Deus está diminuindo, né? assim? Isso, graças a Eu Deus. tive conhecidas minhas, teve uma enfermeira para ajudar lá enquanto estava um pendel lá, tudo fechado. E os casos aumentando, enfim. Então, também é bem delicada essa questão, né? Sim. Oi? Travou. Débora, oi? Oi, Você pode repetir, não? Porque travou bem na hora que você estava falando a tua fala. eu comentei a situação de uma amiga minha. Eu não me lembro se ela era de Goiânia. É um docinho saudável. Esse docinho é de fruta, né? Que ela foi realocada para Manaus quando lá estava tudo a situação de caos. Então, Sim. foi bem delicado para esse setor, né? Esses profissionais da área de saúde. Porque o cansaço foi imenso, né? Sim. E fora que tinha os hospitais de campanha. Enfim. Acontece. Não. E outra questão importante de nós mencionar, André, é a questão do salário, da gestante ter o receio, além da demissão, de perder o salário, de direito ao 13º, né? É aquilo que a gente fala, né? É como se ela estivesse trabalhando, ela mantém todos os direitos trabalhistas, nada altera, é como se ela estivesse lá. É que o que acontece, né? Nós não estamos acostumados com o trabalho remoto. Não é uma cultura do nosso país. Desde sempre, a gente saía de casa para trabalhar. E voltava lá à noite, no final do dia. Então, essa nova realidade de trabalhar em casa, muitas vezes as pessoas demoram para assimilar. Então, muitas pessoas pensam assim, poxa, eu não vou mais trabalhar, eu não vou mais para lá, porque o salário vai diminuir. Não, o salário não diminui, o salário continua exatamente igual, os direitos continuam exatamente igual. Teve uma pergunta, né, no chat, que perguntou se os direitos trabalhistas seriam os mesmos, se teria direito a férias, 13º. Sim, tem direito a tudo isso. Tem direito ao salário maternidade, que vai ser encaminhado ao Tira a tua mochila daí. Vai ter direito a tudo como se estivesse trabalhando presencialmente. Lembrando que a qualquer momento pode ter a sanção do presidente nessa nova lei que vai fazer com que ela volte. Mas aí a gente pode até fazer uma live rapidinho, uns 15 minutos, para colocar, olha, liberado, agora você tem que voltar, né? Voltar, tem que se apresentar. Isso é muito importante, mas tem garantido todos os direitos como se estivesse trabalhando. Não vai alterar nada, não vai mudar nada. Sim. Teve site. Hoje de tarde eu estava conversando com a doutora Débora. Teve sites, por exemplo, que trazem uma informação um pouco equivocada. Eles trazem o termo salário maternidade, tá? Para a gestante que está em casa. Essa remuneração que a gestante tem direito quando ela está em casa é paga pela empresa. Por que muitas vezes os sites colocam essa espécie de auxílio maternidade, mesmo não sendo? Porque, como a gente falou, o trabalhador, ele vai ficar em casa, ele vai receber salário, mas o empregador fica com uma menos na empresa, vai ter que contratar outro quando trabalha de presença física. E ele vai ter que pagar dobrado. Aí, para resolver esse problema,
as empresas ingressaram na Justiça Federal exigindo, olha, União, né, e INSS, eu não tenho que marcar com tudo isso. Eu tenho culpa da pandemia, eu preciso de uma segurança. Aí o que aconteceu? Os juízes federais consideram que o INSS, se não pagasse, pelo menos que ele tivesse depois um abatimento nas contribuições e tudo mais. Então, eles começaram a chamar isso erroneamente de salário maternidade. Isso um pouco. Agora, se eu estou em casa, eu tenho que ir atrás? Não. A mulher gestante, ela simplesmente vai ficar em casa, vai receber sua remuneração normal, não vai ter que ir a INSS, não vai ter que fazer absolutamente nada. Essa relação que teve do INSS pagando isso não é para ela, isso foi uma relação entre a União, o INSS e as empresas que entraram na justiça solicitando esse. Para a mulher gestante, para a trabalhadora, não muda nada. A única coisa que muda é que ela vai ficar em casa. Aí, quando o trabalho remoto é possível, ela vai receber a remuneração paga pela empresa. Aí, quando o trabalho remoto, por exemplo, não é possível e ela vai ficar em casa sem fazer o trabalho, porque o trabalho dela não tem como fazer remotamente, aí o INSS pode arcar com esse valor, mas é uma relação entre a empresa e o INSS, não entre a trabalhadora diretamente o INSS. Isso é importante. Então, para gestante, não muda nada. A única coisa que vai mudar é que, se for sancionada essa nova lei com essas mudanças, elas terão que voltar ao trabalho presencial. Até a gente teve uma pergunta, né? Quando eu fiz as caixinhas de perguntas durante a semana, teve essa pergunta sobre o direito da licença maternidade, né? Então já foi respondida aí pela doutora Andréia. Você tem mais normal, a empresa encaminha ao final, ela vai ter direito aos 4 meses. Algumas empresas que a doutora Débora pode explicar melhor, elas podem ter 6 meses de direito, né, doutora? 6 meses, 180 dias de licença. Algumas empresas, não são todas, mas isso é normal. Independente se ela ficar toda a gestação dela em casa, por causa da pandemia, ela vai ter direito ao auxílio, à licença maternidade, tudo exatamente como sempre teve. Acho que a gente pode ir para as perguntas, né? Algumas já vocês responderam durante a fala de vocês, né? Uma foi, como fica meu salário se eu for afastada, né? Então, vocês aqui foi respondido. Vocês querem fazer mais alguma colocação em relação a esse assunto? Ai, tá tão Ana Débora, alguma coisa sobre, por exemplo, acordos que possam ser feitos em relação a essa questão salarial ou não existe? Teve, o ano passado, 2020, 2021, teve bastante acordo nesse sentido, né? Mas hoje, como está esse projeto em tramitação, eu acredito que as empresas estão aguardando também, né, essa aprovação, para saber como eles vão tomar as atitudes necessárias, né, nesse sentido. Como que eles vão proceder com a aprovação ou não da lei. Outra pergunta também é: o meu trabalho não quer me afastar. O que devo fazer? Existe essa lei, né? É uma situação delicada. O que eu, particularmente, aconselho aos meus clientes? Que conversem. Conversem com os seus empregadores para chegarem a um consenso. Porque hoje a lei diz que a gestante deve sim trabalhar em home office, ou, por exemplo, no caso da empregada doméstica, não tem essa possibilidade, né? Então, acredito que vai do bom senso e consenso. Em casos mais extremos, é feita a rescisão. Então, é feito um acordo, tem a rescisão, enfim, né? Mas, como a situação é de gestante, pesa para o empregador também. Então, nem sempre eles vão querer. Então, é delicado. Inclusive, agora você me fez lembrar, né? Quantas mulheres pediram demissão durante a pandemia?
porque não tinha escola presencialmente, né? Então, eu digo mulheres mães, né? Que são mães, pediram demissão, né? Então, a gente presenciou muito isso, né? Inclusive, a gente sabe que de empresas disseram, se vocês não têm o que fazer, né? Não tem muita peçam demissão. A gente ouviu vários relatos assim, bem... É uma situação bem delicada porque não tinha escola. Então, optavam. Geralmente, não tinha lei, né? Não tinha lei. A lei, mas lei a mãe geralmente optava por ela ficar em casa. Sim. Então, não tinha uma lei que diz assim, olha, agora você fica em casa. Né? A lei ela foi aprovada em maio de 2021, já tinha um ano de pandemia. 2021. Então, lá quando a gente achava que todo mundo ia morrer, né? É claro que a gestante achou que ia morrer também se ficasse no trabalho. Então, não é culpa dela, obviamente, veio a ter um prejuízo nesse sentido, mas a lei ela foi tardia, né? A aprovação da lei ela foi tardia. Teve países, por exemplo, que agilizaram isso em questão de meses, né? Mas aí a gente sabe, né, que no Brasil existe uma polarização muito grande, existe uma parcela da sociedade um pouco essa questão assim, do negacionismo, assim, de achar que a pandemia não seria algo tão grave, que a gente pode esperar mais um pouco, né? Eu não sei nem se dá para dizer que eram assim, pessoas assim, muito positivas, né? O pensamento positivo de que a pandemia não ia matar ninguém, ou ia matar pouquíssimas pessoas, e as coisas andaram muito devagar. Aí, quando as pessoas começaram a morrer, aí a coisa se agilizou. Mas olha só, se agilizou em 2021. E aquele ano de pandemia, o que as pessoas acabaram sendo prejudicadas por demissão. Né? Não tem... É uma situação de risco realmente para a gestante, né? Não, a gente não sabia o que ia acontecer se uma gestante pegasse Covid, se ela ia correr risco, provavelmente, a criança, como que hoje se leva uma gestação com Covid, mas naquela época a gente não tinha nem instituição, não tinha vacina, ninguém sabia direito o que o vírus causava. Então, realmente, é uma situação assim que pegou de surpresa, né? E se nem a ciência andou rápido, imagine a nossa legislação, né? Que tudo depende de lei, de aprovação, e vai para a Câmara, da Câmara vai para o Senado, do Senado volta para a Câmara não aceita, aí vai para a sanção, o presidente pode sancionar, vetar. Então, assim, é um processo legislativo, o nosso processo legislativo é um processo legislativo demorado, não é uma coisa que tu faz de uma hora para outra. Até me surpreendeu que a gente conseguiu fazer uma lei em um ano de tramitação aqui, em plena pandemia. Isso é um milagre. Tem leis que tramitam durante 2, 3 anos. Então, meninas, a gente tinha até outras perguntas, mas durante a fala de vocês já foram respondendo, né? Então, tinha, né, sobre o afastamento, se ela podia ser demitida, sobre o comprovante de vacinação, né, se a empresa podia exigir. Tem um aqui, se for afastada, perco meus direitos, como férias e 10º, continua tudo. Eu acho que a doutora Andréia tinha comentado. Comentou, então foi tudo bem. Lembrando que esses acertos estão sempre proporcionais quando não fechar um ano, né? Não tem como você ter é sempre feito os cálculos proporcionalmente ao tempo que ela trabalhou, mas não é nenhum direito é perdido. A lei ela veio para compensar, para assegurar. Quando surgir, por exemplo, eu acredito, eu não sei precisar em quanto tempo, porque agora o mundo ele está envolvido numa situação de guerra na Europa que afeta diretamente o mundo inteiro. Né? Até a gente mais pandemia, né? Hoje a gente está focado nesse assunto tão terrível quanto, mas que traz reflexo aqui. Então, em quanto tempo o presidente vai levar para sancionar? Tá? Talvez pelo setor produtivo, uma certa pressão, ele vá sancionar rápido. Mas assim que sancionar, a gente até pode fazer uma live mais
uns 15 minutos para dizer assim, mulherada, como vocês vão trabalhar, como vocês vão voltar, onde vão trabalhar, se uma sala de saúde o que vai acontecer, se não tem toda a vacina, o que vai acontecer, isso tudo a gente pode falar depois. Não está em vigor ainda, tá? Eu quero agradecer imensamente a presença de vocês, agradecer a todas as pessoas que interagiram aqui, mais de 60 pessoas que passaram aqui. Só vem. Então, assim, muito obrigada. A fala de vocês foi muito esclarecedora. A gente ficou muito feliz, que vai ajudar muitas mulheres, né? Essas mulheres que procuraram, né, para saber qual é o direito delas. Então, a fala de vocês já foi, né, incrível, já ajudou muitas mulheres. Eu agradeço de coração. Eu sempre quero fazer assim um apelo, porque eu sempre brinco assim que o advogado, ele nunca é convidado para festa, tá? De casamento. Ele vai ser convidado lá no divórcio, lá quando já deu um problema, entendeu? Daí, quando não tem mais o que fazer, procura o advogado. Então, sempre que as pessoas tiverem dúvidas, tá? É melhor procurar sites confiáveis, tá? Sites confiáveis, tá? Não se informe em redes sociais, eu sempre brinco, olha, notícia você não encontra em WhatsApp, nesses lugares assim, porque não circula muita notícia. E a gente sabe que nas redes sociais é um telefone sem fio, né? Eu falo uma coisa, você entende outra, você me passa outra coisa. Então, assim, ó, tem dúvida, procura um advogado. A gente sempre tem aquele amigo que é advogado, aquele parente que é advogado. Enfim, ou procura realmente aquele advogado que você não conhece, mas tu vai atrás e vai saber se informar. Porque quando você procura um advogado antes de ter um problema, antes de possivelmente ter um problema, você vai evitar aquele problema, tá? Eu vou dizer para vocês, o advogado vai cobrar mais caro quando vocês procurarem ele depois que o problema já, ó, bum, entendeu? Daí já não vão entrar. Procurem se informar em sites confiáveis, né, amigo? Sim, verdade. Então tá, meninas, muito obrigada. Débora, você gostaria de falar mais alguma coisa? Eu só quero agradecer e pedir desculpa, né? Vida real. Sim. Acontece, né? Já tá batendo soninho, daqui a pouquinho. Tá na hora eu tenho certeza que a Duda vai me cobrar, porque o William tava aqui na live e ela não tava. Eu vou deixar liberada a porta e vocês vão ver o tempo dela que Vai ter que se explicar, Andréia. A Miriam não tem bebê ainda, gente. Não tem. Mas daqui a pouco vai ter ainda. Obrigada, então, tá certo. Obrigada, tá? Obrigada, boa noite. Brigadão, Miriam. Quando precisar, estamos à disposição. Tá? Vocês também. E qualquer coisa, manda lá no grupo que a gente vai fazer o possível para responder mais rapidamente, enfim. Né? Só vou fazer Se surgir mais outras dúvidas também. Vocês querem falar onde vocês trabalham, né? O endereço, o contato? Sim. Se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser. Então, nosso escritório é aqui em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. A minha rede social é @deborahbrasil.adv. Qualquer dúvida a respeito do que a gente conversou hoje sobre o direito das gestantes, pode me mandar um direct, que assim que possível a gente está respondendo. Isso aí. Se vocês procurarem entrar na rede social da Débora, automaticamente vocês vão me achar lá, né? Vai estar na descrição aqui da live, né? Já tem lá na divulgação. Isso. Vai ter aqui na divulgação da live também. A gente vai deixar o arroba das meninas. Obrigada, vai ficar certo, gravado. Então. Obrigada. Beijo. Obrigada. Boa noite. Feliz Dia das Mulheres a todas as mulheres. Isso aí.